A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Estamos estudando uma série de lições nesse trimestre, falando sobre a defesa da fé, né? O assunto geral é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, nesse trimestre, lições comentadas pelo pastor comentarista Ezequiel Soares, estamos estudando uma série de lições, aprendendo a refutar as heresias, as falsas doutrinas que têm surgido muitas vezes com base em textos bíblicos, mas deturpando o texto bíblico, levando muitas vezes as pessoas a desconhecer o Deus da Bíblia, a se perder no sentido de não conhecer quem é de fato Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras. Nós temos estudado até aqui uma série de lições falando sobre a Trindade. Temos aprendido durante todo esse trimestre, até esse presente momento, temos aprendido importantes lições para sabermos compreender à luz da Bíblia que Deus é esse que nós cremos, que nós servimos, que é um Deus triuno. Então nós temos aprendido sobre isso, como é que nós compreendemos Deus à luz das Escrituras. Um Deus triuno, ele é um Deus único que se manifesta à humanidade em três pessoas distintas. É isso que nós temos aprendido aqui com essas lições. E temos também aprendido de uma forma muito abrangente, muito ampla, a cristologia, entendendo de fato que Cristo, ele é uma pessoa com uma dupla natureza, com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Nós aprendemos também durante essas lições que a doutrina da cristologia, ela é uma das mais combatidas, colocada em xeque muitas vezes pelos falsos ensinadores. Existe uma dificuldade muito grande por parte de muita gente aí de compreender a natureza de Cristo divina e humana, entender Jesus como uma pessoa que possui duas naturezas. Mas ao longo desse trimestre eu acredito que os irmãos que estão estudando essas lições estão tendo aí importantes esclarecimentos e aprendendo, acima de tudo, a defender aquilo que nós cremos à luz das Sagradas Escrituras. Bom, ainda estamos falando sobre a Trindade, ainda estamos estudando sobre a Trindade. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 9, 2 de março de 2025, é o dia que essa lição estará sendo estudada nas escolas dominicais. E o título da lição de número 9 é Quem é o Espírito Santo? Nós vamos aprender nesta lição um pouco mais sobre essa pessoa extraordinária que é o Espírito Santo. Já estou de antemão já mostrando para vocês aqui, através da minha declaração, que nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e distinta também do Espírito Santo. A lição de hoje vai ser muito importante para nós compreendermos quem é essa pessoa, como a Bíblia apresenta o Espírito Santo, por que nós entendemos o Espírito Santo como uma pessoa e não como uma energia, não como uma força sobrenatural, como muitas vezes alguém por aí aplica em relação ao Espírito Santo. Cremos que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e distinta do Filho. Nós temos citado aqui nas lições passadas essa ordem de manifestação divina à humanidade, né? A primeira pessoa, a pessoa do Pai, a segunda pessoa da Trindade, que seria a pessoa do Filho, o Senhor Jesus, e o Espírito Santo, ele é apresentado muitas vezes como a terceira pessoa da Trindade. Eu já falei para vocês em outro momento
que existem pessoas que fazem confusão por entender, por exemplo, o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. Então isso nos dá a entender que ele está um degrau abaixo do Filho e o Filho um degrau abaixo do Pai. Essa definição que nós temos de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade não é para definir Deus desta forma. Essa expressão apresentada, primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade e terceira pessoa da Trindade, é apenas uma forma de nós entendermos a manifestação divina ao longo do tempo para com os homens. Porque a primeira pessoa da Trindade é chamada de primeira pessoa da Trindade porque Deus, quando se manifestou primeiramente aos homens, se manifestou na figura do Pai. Embora no Antigo Testamento nós temos fartura de textos onde o Espírito Santo, nós vamos aprender isso hoje aqui, o Espírito Santo já estava agindo lá e o próprio Filho também estava agindo. Mas o nome que foi apresentado, foi manifestado à humanidade, foi a figura do Pai. Depois nós tivemos o Filho que se manifestou, que nasceu como homem e se apresentou à humanidade como Salvador. Mas quando o Filho terminou a sua missão aqui, enquanto homem, ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas vou mandar para vocês o Consolador, o outro. Isso é importante frisar, outro Consolador. E quando Jesus fala que ele enviaria outro Consolador, ele está falando de alguém que seria enviado para dar continuidade ao trabalho que ele começou, e esse alguém seria manifestado à humanidade, e ele seria da mesma essência, da mesma natureza que o Pai e o Filho. E essa pessoa é o Espírito Santo. E a partir do século 2, 3, começou a ser denominado, né, a Trindade, começou a ser definido esse termo Trindade para explicar Deus. E surgiu também essa ordem, né, de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, não para estabelecer uma hierarquia, mas para estabelecer uma ordem de manifestação de Deus à humanidade. Meus irmãos, essa discussão que gira sempre em torno da palavra Trindade, isso surgiu por causa dos heréticos que começou a se desviar do conceito de Deus, né, de quem é Deus, isso lá ainda na igreja primitiva. A partir do século II, no século III, começou a existir na igreja, surgiu na igreja, alguns ensinadores heréticos questionando Deus, questionando a pessoa do Filho e também questionando o Espírito Santo. Esse termo Trindade só surgiu como um conceito para nos ajudar a entender o que a Bíblia sempre disse. Sempre disse. Eu já disse isso aqui em outro momento, vou repetir. Pedro, Paulo, João, os apóstolos, a igreja nos dias dos apóstolos, não tinha dúvida nenhuma sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa divina, né? Sobre a natureza divina. Não existia dúvidas quanto a essa questão. Pedro, Paulo, João, Tiago, eles entendiam perfeitamente quem é Deus. Não havia dúvida para eles. E eles não existia entre os apóstolos nenhuma dúvida sobre a divindade do Filho e nem também sobre a divindade do Espírito Santo. Nós vamos mostrar isso com textos bíblicos aqui. Que para a igreja primitiva não existia nenhuma dificuldade de entender Jesus como Deus, o Espírito Santo como Deus. Portanto, a palavra Trindade não existia, mas não havia necessidade da palavra Trindade. Não havia necessidade. Depois, a partir do século II, do século III da era cristã,
começou a existir a necessidade de formalizar um conceito sobre Deus, por causa das heresias que estavam surgindo, por causa das dúvidas que estavam surgindo. E aí, a palavra Trindade, que foi citada em primeira mão por Orígenes, né? Atanásio usou esse termo também para defender, né, a natureza de Deus lá no Concílio de Nicéia. Então começou a surgir a necessidade de usar essa expressão, por exemplo, Trindade, para que as pessoas compreendessem quem é Deus, justamente se defendendo das heresias que estavam se propagando até então, estavam se propagando a partir daí. Mas na verdade, a Bíblia, ela nos dá com muita abundância textos que nos faz compreender com clareza que nós servimos a um Deus único, que se manifestou à humanidade em 3 pessoas distintas, e uma dessas pessoas, que é o Senhor Jesus, ele, sendo uma pessoa, possuía a natureza divina e humana em si mesmo. Então isso não é duvidoso para quem ler a Bíblia. Isso não é um problema para aqueles que estudam a palavra de Deus, que leem a Bíblia com pureza de alma, sem sofrer nenhuma tendência, né? Nenhuma mensagem tendenciosa. O crente que pegar a Bíblia, a pessoa que pegar a Bíblia, vai entender Jesus como o Filho de Deus, Filho unigênito. Quem ler a Bíblia vai entender o Espírito Santo como uma pessoa, agente divino também, que se manifestou à humanidade para, de alguma forma, trabalhar na vida do homem e fazer o homem alcançar a salvação. Tá certo? Bom, vamos lá. Quem é o Espírito Santo? É a pergunta que nós temos aqui no título da nossa lição. Então nós vamos explicar para vocês quem é o Espírito Santo. O textuário diz: ora, esse Senhor é o Espírito. Este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, fala do Espírito Santo como Senhor. Observe que a palavra Espírito aqui está com letra maiúscula, então é um nome próprio, Então o texto aqui trata o Espírito Santo como Senhor e ainda nos apresenta aqui o Espírito Santo como aquele que ele onde ele está presente, né? Onde ele está, existe ali uma ação abundante dele, ali há liberdade, ele age, ele intervém, ele se manifesta. Então nós estamos tratando aqui do Espírito Santo como Senhor, como pessoa. A verdade prática diz o seguinte: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Pois é, para a gente falar ou defender a nossa crença sobre o Espírito Santo, a gente precisa ter um conhecimento claro de quem é o Espírito Santo. A lição vai nos ajudar a compreender isso. A leitura bíblica se encontra em João capítulo 14, versículo 16, 17, 26 e também no capítulo 16, versículo 7 até o 14. Nós temos aqui 2 textos, 2 capítulos do Evangelho de João, que nos traz aqui informações importantes a respeito do Espírito Santo. Esses 2 textos aqui, o capítulo 14 de João e o capítulo 16, eles trazem uma riqueza de informações que nos ajuda a compreender quem é o Espírito Santo. Olha o que o texto diz aqui. Veja bem, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Observe que Jesus, no seu ensinamento aos discípulos, ele diz que ele ia para o Pai, né? Mas ele ia rogar ao Pai e enviaria outro Consolador.
Jesus se apresenta como Consolador, Jesus se apresenta como um advogado, Jesus se apresenta como o Consolador dos homens, da igreja, e ele diz que enviará outro, ou seja, da mesma espécie, da mesma natureza. Jesus está dizendo que o outro que viria é exatamente como ele é. Portanto, o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força energética. Não é como um vento. Ele é alguém da mesma essência, da mesma natureza do Senhor Jesus. O Espírito Santo é tratado aqui como alguém que tem personalidade, que tem vontade própria, que tem poder de ação, porque tudo isso Jesus tem, e aqui Jesus disse que ele enviaria outro, ou seja, alguém que seja exatamente como ele é, na mesma essência, da mesma natureza que ele é, tá certo? Versículo 17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui o Espírito Santo é apresentado como alguém que estará fazendo aquilo que Jesus fez o tempo todo quando estava com os discípulos, que era acompanhar, assistir, cooperar, fortalecer, ajudar. Jesus esteve com os discípulos e foi mestre dos discípulos, orientador direto dos discípulos. A presença de Jesus entre os discípulos fazia bem aos discípulos. E aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo faria exatamente o mesmo papel, continuaria fazendo aquilo que ele fez enquanto estava com os discípulos. Versículo 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, aqui Jesus revela que o Consolador que ele estava citando lá no versículo 16 é o Espírito Santo. Observe que a palavra Espírito Santo aqui, a expressão Espírito Santo está com letra maiúscula. Estamos falando de uma pessoa, nome próprio. Então Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Então nós temos aqui uma outra qualidade, uma outra virtude do Espírito Santo. Ele ensinará. Então ele tem inteligência, ele tem capacidade de transmitir, ensinar. Ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós temos aqui a apresentação do Espírito Santo como um ser pessoal, inteligente, com poder de ação, inclusive com poder de fazer lembrar, de fazer o crente lembrar tudo que ele aprendeu. Nesse caso aqui, estava se referindo aos discípulos diretamente, tudo que os discípulos haviam aprendido com Cristo. Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo faria eles lembrarem. Então, quando o Espírito Santo é apresentado por Jesus aqui, é apresentado como um ser, uma pessoa que tem vontade própria e tem poder de ação. Tá certo? Agora vamos para João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. Tá certo? Versículo 8. E quando ele vier, está se referindo ao Espírito Santo, quando ele vier, temos aqui uma outra atribuição do Espírito Santo: convencerá. Então ele tem um poder de convencimento. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus estava dizendo que ainda tinha muita coisa para revelar aos discípulos, mas naquele momento os discípulos não estavam prontos para receber essa revelação. Mas o Espírito Santo daria continuidade a esta obra. Olha o que diz o versículo 13: mas quando vier,
aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que coisa interessante. Aqui temos uma outra atribuição interessante do Espírito Santo. Ele não fala de si mesmo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. O Espírito Santo, ele glorifica o nome de Jesus. Ele enaltece o nome de Jesus na igreja. Ele faz o nome de Jesus ser conhecido e adorado na igreja. Veja que coisa interessante. O Espírito Santo, ele não fala de si mesmo. Ele não busca um espaço para si mesmo, mas ele vem para manifestar, para fazer conhecido o nome de Jesus. Por que isso? Porque é no nome de Jesus que nós somos salvos. É no nome de Jesus que nós somos curados. É no nome de Jesus que recebemos os milagres. Jesus disse: tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Então o Espírito Santo, ele tem a missão de não falar de si mesmo, mas ele vem para manifestar o nome de Jesus, para impulsionar a igreja a adorar o nome de Jesus. Ele vem para estimular a igreja a crer e obedecer no nome do Senhor Jesus. Não é interessante você observar isso? É uma característica do Senhor Jesus, do Espírito Santo, do Senhor Espírito Santo. E no versículo 14, para finalizar, está escrito o seguinte: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então nós temos aqui uma sintonia, um sincronismo, uma harmonia perfeita entre o Filho e o Espírito Santo. A harmonia aqui é perfeita. Aqui diz que o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo iria glorificar o nome dele. Mas como isso? Através da igreja, na manifestação do poder de Deus na igreja. É para a glória do nome do Senhor, é para a glorificação do nome do Senhor. Esse é o trabalho que o Espírito Santo faz através da igreja. E aqui diz que o Espírito Santo há de receber, Jesus fala, há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então nós temos aqui uma harmonia, um sincronismo, uma ligação perfeita, direta entre o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo irá transmitir segundo o Filho. Irá transmitir conforme dado pelo Filho. É interessante você observar que o Espírito Santo, ele não busca a glorificação do seu nome, mas ele trabalha na igreja, glorificando, manifestando o nome do Senhor Jesus. É uma característica extraordinária aqui do Espírito Santo que nós encontramos nas Escrituras. Quando a gente lê isso, nós podemos perceber que, da mesma forma que o Filho, quando veio na Terra, tinha uma missão específica, o Espírito Santo também tem uma missão clara. Qual é o papel do Espírito Santo hoje? Trabalhar na igreja, capacitar a igreja, apresentar o poder de Deus à igreja. Qual é o papel do Espírito Santo? Glorificar o nome de Jesus através da igreja. Então o Espírito Santo é ele que opera a regeneração, a restauração espiritual no ser humano. É ele que promove a renovação dentro do ser humano. É ele que limpa, que santifica. É ele que traz todo o processo de renovo, de renovação, de restauração, de regeneração na vida do pecador, para que ele possa, agora santificado,
ter uma comunhão íntima com Deus. É interessante você observar que Jesus executou o processo de justificação na cruz e o Espírito Santo, ele trabalha esse processo de regeneração dentro do ser humano. Por isso que o próprio Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque o Espírito Santo, ele faz esse processo de regeneração na vida do ser humano. Tá certo? Bom, vamos lá. A nossa introdução, eu vou comentar aqui algumas coisas dentro do comentário da lição, porque eu considero importante. Nós temos aqui alguns comentários muito interessantes para esta lição. Primeiro eu vou apresentar para vocês os objetivos desta lição, conforme o nosso comentarista colocou aqui, pastor Ezequias Soares. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, mostrar o Espírito Santo como Consolador. Segundo objetivo, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. Terceiro objetivo desta lição é identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Agora vamos lá. Na nossa introdução nós temos o seguinte comentário: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus, igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. É aquilo que eu já falei aqui no início, né? Quando você ler a Bíblia, não vê nenhuma dificuldade em crer que o Espírito Santo é Deus. Não há dificuldade de você compreender, de acordo com as Escrituras, que o Espírito Santo, ele tem todos os atributos divinos que o Pai tem e o Filho também tem. Essa dúvida, esses pensamentos e esses ensinamentos heréticos surgiram depois. Mas até ao tempo ali, até no tempo dos apóstolos, os primeiros pais da igreja, não havia nenhuma dificuldade de se compreender a deidade do Espírito Santo. Agora vamos ao primeiro tópico aqui. O Consolador. Primeiro subtópico, o outro Consolador. Nós temos aqui em João capítulo 14, versículo 16, Jesus chamando o Espírito Santo de outro Consolador. E por que Jesus falou isso? Em que sentido? Vamos lá. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nesta passagem é no grego allos, e significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Seguindo aqui, diz o seguinte: o Espírito se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das Testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vini afirma o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, allos. Então o comentarista aqui, para simplificar para vocês, ele diz o seguinte: o termo original que Jesus usou para se referir ao Espírito Santo como outro Consolador é um termo que significa que esse outro Consolador seria da mesma essência, da mesma espécie, mesma natureza de Jesus. Então, os nossos amigos, por exemplo, Testemunho de Jeová, que defende a ideia que o Espírito Santo é uma força ativa, que é um ser impessoal, eles na verdade estão equivocados, porque a tradução da palavra ali no grego, o termo que define ali o outro Consolador é allos, que por sua vez significa um ser da mesma natureza.
Quando Jesus disse que enviaria outro Consolador, Jesus estava falando de um ser que tinha a mesma essência, a mesma natureza que ele. Portanto, um ser pessoal, com vontade própria, com poder de decisão e com atributos divinos como ele tinha. Tá certo? Agora o segundo subtópico que nós temos aqui, o Paracleto. João, capítulo 16, versículo 7, nós temos lá no original grego a expressão Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego Paracletos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. Então, vocês vejam que quando Jesus usa aqui a expressão Paracleto, né, original grego, lá em João capítulo 16, versículo 7, fica muito claro que Jesus está se referindo ao Espírito Santo como um Consolador, defensor, advogado, auxiliador. Quer dizer, isso aqui são atributos de uma pessoa, e nesse caso aqui, o Espírito Santo, tá certo? Agora nós temos o terceiro subtópico aqui, que diz o seguinte: seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Aí nós temos as referências aqui, que eu recomendo que vocês leiam para vocês entenderem, né, o sentido, né, que Jesus quis dar aqui quando ele se referiu ao Espírito Santo como outro Consolador. E nesses textos aqui a palavra Paracleto nos dá uma dimensão, nos fazendo compreender o Espírito Santo como pessoa, porque é isso que Jesus quis ensinar, quis trazer para nós ao mencionar o Espírito Santo com esse termo Paracleto, tá certo? Segundo tópico, nós temos aqui sua deidade, atributos e obra. Vamos falar um pouquinho sobre a deidade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Em Juízes capítulo 15, versículo 14, nós temos ali o Espírito Santo se apossando de Sansão, e o Espírito Santo é apresentado ali como o Espírito do Senhor, nos fazendo compreender que o Espírito Santo é Senhor. Então, não foi uma energia, não foi um vento, não foi uma energia que se apossou de Sansão. Foi o próprio Deus, com seu poder, que capacitou Sansão. E é interessante você observar essa correlação aí, Espírito Santo com o Senhor, com o nome de Deus. É interessante você observar que na sequência diz o seguinte: no entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes capítulo 16, versículo 20. Então vocês vejam bem, em Juízes 15, 14, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Em Juízes 16, 20, o Senhor se afastou de Sansão. Então, o Senhor Deus, apresentado em Juízes 16, 20, é o mesmo Espírito do Senhor que se apossou de Sansão em 15, 14. Então, se em Sansão 15, 14, capítulo 15, versículo 14, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, no capítulo 16, versículo 20, o Espírito do Senhor se afastou de Sansão e ele é chamado ali de Senhor, ou seja, chamado do próprio Deus. Ele é chamado de Deus ali. Deus se afastou de Sansão. Tá certo? Bom, temos aqui outras referências falando sobre a deidade do Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, versículo 3, temos aquela passagem que Ananias e Safira tentou enganar a Pedro, né? Levou lá uma parte da sua
fazenda, ou seja, do valor que vendeu a propriedade. E aí o Espírito do Senhor revelou a Pedro que Ananias e Safira depois fez a mesma coisa, estavam enganando ele, tentando enganar. E aí Pedro questionou com Ananias: por que você está contando esta mentira? O Espírito Santo me revelou que você está mentindo. E por que você está tentando mentir? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então, pera aí, vamos lá, vamos analisar. Se o próprio apóstolo Pedro está dizendo que Ananias, quando mentiu, ele não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus, então o apóstolo Pedro está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Gente, isso está muito claro. Está muito claro. O texto diz assim, ó, Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Para que mentisse ao Espírito Santo. Na sequência do versículo diz: e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Aí ele finaliza o versículo 4 dizendo: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o próprio Pedro tinha uma visão clara de que o Espírito Santo era Deus. Está aqui, irmãos. Está aqui. Não há dúvida. Pedro afirmou com todas as letras aqui que o Espírito Santo é Deus. Mentiu o Espírito Santo? Tentou mentir o Espírito Santo? Está tentando mentir para Deus. E todo mundo sabe o final da história. Porque Ananias e Safira tentou mentir para Deus, que aqui estava manifestado na pessoa do Espírito Santo. Segundo subtópico, os atributos, seus atributos, atributos divinos no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem atributos divinos? Sim, vamos lá. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente. Aí nós temos aqui várias referências bíblicas mostrando os atributos que fazem parte da pessoa divina. Portanto, o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo também tem. Quais são os atributos? Vamos lá, a onipotência. Romanos capítulo 15, versículo 19, fala da onipotência do Espírito Santo. Olha o que o texto diz: pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Nós apresentamos aqui, nós percebemos aqui o Espírito Santo com poder para operar sinais e prodígios. Então o Espírito Santo tem poder. O Espírito Santo tem poder para a realização de milagres. Ele é a fonte de poder para a realização de milagres e maravilhas. Nós temos aqui, por exemplo, Mateus capítulo 12, vamos ler aqui para vocês. Eu julgo ser importante ler essas referências para vocês compreenderem o que nós estamos trazendo aqui. Mateus capítulo 12, versículo 28, olha o que diz o texto aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. O próprio Jesus dizendo aqui que se os espíritos são expulsos pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, então nesse caso o reino de Deus tem chegado a eles. Então Jesus está fazendo referência aqui ao poder do Espírito Santo de operar sinais, de operar maravilhas. Dentre elas temos como destaque aqui, né, claro, o ato de expulsar os demônios. Atos capítulo 2, versículo 4 também fala sobre o poder do Espírito Santo. Atos 2,4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Você observa aqui que o Espírito Santo nesse texto tem vontade própria. Ele enche os crentes de poder e ele concede línguas
a manifestação de línguas, e ele realiza, ele opera isso conforme a sua vontade própria. Está aqui. Nós temos lá também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 até 11, relacionado à distribuição dos dons espirituais. O apóstolo Paulo, ensinando à igreja de Coríntios, diz que o Espírito Santo, ele concede os dons espirituais como ele quer. Está muito claro isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito, Espírito com letra maiúscula, opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então o Espírito Santo é apresentado aqui como alguém que tem vontade própria. Ele faz como ele quer. Tá certo? É um texto que nos apresenta aqui um dos atributos divinos, a vontade própria. O Espírito Santo tem vontade própria. Ele não é um vento. Ele não é uma energia. Ele tem poder de decisão. Tá certo? Nós temos também a onipresença do Espírito Santo, apresentada lá em Salmo 139, versículo 7 até o 10. Para onde fugirei do teu Espírito? Perguntou o salmista. Porque o Espírito Santo, ele está presente em todo lugar. Não há como fugir da presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é apresentado ali como um ser onipresente. É um outro atributo divino que nós encontramos no Espírito Santo. Também nós temos aqui a onisciência do Espírito Santo. Isso nós encontramos em Atos capítulo 20, versículo 23, por exemplo. Tem outras referências aqui, tá, gente? Mas eu estou pontuando algumas, só para mostrar para vocês aqui que quando a gente fala que o Espírito Santo é Deus, existe comprovação bíblica para isso. Não é um pensamento filosófico, ideológico, é Bíblia. Atos capítulo 20, versículo 23 diz assim: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O Espírito Santo aqui está revelando o futuro, mostrando que ele é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas. É ele que revela ao apóstolo Paulo o que vai acontecer de cidade em cidade. É ele, o Espírito Santo, que vai revelando a Paulo. Antes de acontecer, ele vai revelando a Paulo. Isso mostra que o Espírito Santo, ele tem poder de saber sobre o futuro. Onisciente. Ele é onisciente. Tá certo? Também nós temos em Hebreus capítulo 9, versículo 14, o Espírito Santo sendo chamado de Espírito Eterno, mostrando com isso que ele é eterno. Se ele é eterno, então ele não foi criado pelos homens, ele não foi criado por alguém, ele existe por si mesmo, ele é autossuficiente. O Espírito Santo é chamado de Espírito Eterno em Hebreus capítulo 9, versículo 14, porque ele é eterno. Agora nós temos no terceiro subtópico, suas obras. Aí diz o seguinte: são inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo. Foi ele que gerou Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Ele dá a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. É o guia do seu povo. Romanos 8, 14, por exemplo, nos apresenta o Espírito Santo como o nosso guia, né? Ele é o nosso guia, conforme Romanos 8, 14. É interessante nós observarmos isso. O texto diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, com letra maiúscula novamente, esses são filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele é a guia. Essa é uma das obras do Espírito Santo, nos guiar. Ele é o Senhor da igreja. Atos capítulo 20, versículo 28, ele se apresenta como o Senhor da igreja. Ele está na direção, no controle. Olha o que diz o texto: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então o Espírito Santo aqui, ele é apresentado como alguém que tem
o poder da administração, da gerência, da condução da obra. É ele que constitui os bispos. Então o Espírito Santo aqui, ele é Senhor da igreja. Ele está no controle da obra. Então diz aqui mais, vamos lá. Santificador dos fiéis, ele também é santificador. Romanos 15:16, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, também apresenta o Espírito Santo como santificador. E também ele habita entre os crentes, nos crentes, melhor dizendo, dentro do crente. João capítulo 14, versículo 17, Romanos capítulo 8, versículo 11, por exemplo, apresenta Jesus como o Espírito Santo como alguém que habita na vida do crente. Agora nós vamos para o terceiro tópico, para nós fecharmos a lição. Nós temos aqui heresias antigas e novas. Nós temos apresentado para vocês aqui heresias que existem hoje, que são inspiradas nas heresias que surgiram lá no tempo dos pais da igreja, no século II, século III, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje existem pessoas que têm um pensamento errado a respeito do Espírito Santo, uma interpretação errada? Sim. Temos grupos religiosos hoje que têm um conceito errado sobre o Espírito Santo? Sim. Vamos falar sobre isso agora. Aí temos aqui as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Por exemplo, os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora de discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é criador do Espírito Santo. Vocês vejam, né? Esse cidadão aqui, Eunômio, que era seguidor da corrente dos arianistas, defendia a ideia de que o Espírito Santo foi criado pelo Filho a pedido do Pai. Vocês sabem que Ário defendia a ideia de que a Trindade não existia, defendia a ideia de que o Filho foi criado pelo Pai, e nesse caso aqui, esse seguidor de Ário defende também que o Espírito Santo foi criado pelo Filho. Letra B, aqui nós temos os tropicianos. Quem são os tropicianos? Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Dizia ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Então os tropicianos eram outro grupo herético que tinha uma visão deturpada a respeito do Espírito Santo. Temos aqui o terceiro grupo, pneumatomacianos. Esse nome é complicado, né? Pneumatomacianos. Vamos lá. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomacoi vem de pneuma, espírito, e macomai, falar mal, contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste, que viveu entre os anos 300 e 380, foi o principal defensor dessa heresia, e o movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então é mais um grupo aqui que negava a ideia de que o Espírito Santo é Deus. E aí nós temos as heresias da atualidade, que nos apresenta aqui os Testemunhos de Jeová, né? O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por TNM, né, que é a tradução do Novo Mundo, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus e usa a expressão "e todos ficaram cheios do Espírito Santo". A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida na TNM. TNM é a tradução Novo Mundo, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. E é traduzida aí por força ativa de Deus. Eles traduzem
a expressão Espírito de Deus por força ativa de Deus, para dessa forma defender a teoria que eles têm de que o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é uma energia, uma força. Terceiro subtópico, nós temos aqui o Espírito Santo em outras religiões. Aí temos aqui os nossos amigos muçulmanos, né? A religião islâmica tem uma visão completamente deturpada sobre o Espírito Santo. Veja o que eles dizem aqui. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar o mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Amado. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega periklitos, renomado, ao redor, ilustre, com Paracletos. Assim, conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periklitos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. A resposta bíblica: Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelo século dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. Ou seja, como nós colocamos aqui através dos textos bíblicos, não há dúvida para nós cristãos de que o Espírito Santo é Deus e trabalha em perfeita harmonia com o Filho e também com o Pai. O Espírito Santo é uma pessoa divina, atuante, que tem trabalhado na igreja, preparando, adornando, capacitando a igreja, fortalecendo a igreja, cooperando com a igreja na missão de pregar o Evangelho para o mundo. E assim a igreja tem sido fortalecida e sustentada pelo poder do Espírito Santo até a volta do Senhor Jesus, porque será o Espírito Santo que vai nos conduzir à presença do Senhor Jesus naquele grande dia, no dia do arrebatamento da igreja. Bom, eu espero que esse comentário sirva e ajude vocês no estudo desta lição. Desde já agradeço a vocês que estão acompanhando. Compartilhe, comente para fortalecer o nosso canal e convide pessoas para se inscrever também para estar conosco aqui, tá bom? Desde já muito obrigado, Deus abençoe vocês, tenham todos uma excelente aula nesse próximo domingo.